Turma, continuando aí a nossa segunda aula de hoje, tá? Nós vamos aí para o módulo 15, página 18, soluções e curvas de solubilidade, tá? Então, só para a gente relembrar um pouquinho que ficou, né? Então, solução, igual nós falamos na aula passada, eu vou ter a mistura de um soluto e o solvente vai se dissolver de maneira homogênea, né? Nós temos também aquelas outras misturas dos coloides, né? Que é aquele que quer ser uma mistura homogênea, uma solução, mas não é, tá? Então nós temos o exemplo da maionese, né? Se eu colocar gelatina, você olha, parece que é né, ela é homogênea, mas quando você põe no microscópio óptico, você vê que não é uma mistura homogênea, tá? A gente vê, consegue observar os diferentes tipos de partículas que estão ali misturados. E só pra gente lembrar também daquele efeito Tyndall, que é aquele efeito que consegue dispersar a luz, né? Em que eu coloco, às vezes se eu colocar dois recipientes, né, de solução, uma solução coloidal, aí você chama solução coloidal, porque parece muito com solução, e uma solução verdadeira. Quando eu incino uma luz, você vai ver que como a solução coloidal, eles não estão homogenizados, eles não estão dissolvidos de maneira homogênea, então eu consigo. O que acontece? Na hora que a luz incide, então você vê que dá um borrão, né? E você vê que tem uma certa opacidade, fica opaco, fica turvo aquela solução coloidal, aquele coloide. Por quê? Porque eles começam, né? Eles começam a dispersar, né? O raio de luz, tá? Então esse efeito aí chama-se efeito Tyndall. Então para eu diferenciar uma solução verdadeira de uma coloide, usa-se muito esse efeito Tyndall, tá? Então é para isso que serve o efeito Tyndall. E nós temos também aquela que nós chamamos de suspensão, aquela mistura grosseira, em que eu vou observar mesmo que é a famosa mistura heterogênea propriamente dita. Eu vou ver lá, né, que vai estar misturado, mas eu consigo ver as fases separadas, igual água com areia, uma suspensão, é uma dispersão grosseira, tá bom? Só para ficar, né, só para vocês lembrarem, porque apareceu uma vez, né, sobre o efeito Tyndall no Enem, que é para diferenciar uma solução coloidal, eu até falo solução coloidal, um coloide de uma solução verdadeira, tá bom? Mas para nosso caso de terceiro ano, o que mais cai, né, no Enem e nos vestibulares dessa terceira etapa é soluções, né? Então, coeficiente de solubilidade, a quantidade de solubilidade, aquela classificação saturada e supersaturada, insaturado, saturado, corpo de chão, tá bom? E isso aqui especialmente, né, as curvas de solubilidade, tá bom? Então tá aí na página 18 de vocês e vocês vão acompanhar aí comigo, tá? Então, primeiro, uma curva de solubilidade, o que eu vou ter? Eu vou ter sempre, né, no eixo das coordenadas, eu vou ter a quantidade, né, o coeficiente de solubilidade e a quantidade de água, né, que é o solvente que a gente usa no ensino médio, a gente sempre fala a gente baseia-se nele para, né, e a gente apresentar esse conteúdo de coeficiente de solubilidade e a temperatura. Vocês lembram, né, da temperatura? Então a temperatura tem que ser determinada. Se eu estiver fazendo um experimento para me ver qual que é a quantidade de solubilidade de determinado sal em 100 gramas de água, eu tenho que né, padronizar ali, firmar, né, a temperatura, tem que, tá bom? Então essa temperatura é uma da temperatura, olha lá, ó, o que acontece? Ela influencia a coeficiente de solubilidade, ela aumenta ou diminui essa solubilidade, tá bom? E no gráfico também, assim, já dá para eu saber quando que eu vou ter uma solução saturada, uma solução supersaturada ou uma solução insaturada. Então, até aí de vocês, ó, eu quero ver isso no resumo de vocês, quero ainda esse gráfico aqui, ó.
Então, se a quantidade estiver em cima da curva, significa a solução, aquela quantidade é o coeficiente de solubilidade, a solução saturada. Se a quantidade estiver superior, né, acima da curva de solubilidade, essa solução é supersaturada, ou seja, aquela quantidade ela vai estar acima do coeficiente de solubilidade para aquela temperatura. Se a quantidade estiver abaixo da curva de solubilidade, nós chamamos de soluções insaturadas, ou seja, até aqui estáveis. Eu posso adicionar ali até chegar a saturar, né, a saturar aquela solução e eu ainda tenho uma solução estável, tá bom? E a solução supersaturada vem até aqui no gráfico aqui escrito instáveis, né? Igual a gente já comentou por que ela é instável, tá bom? Então vamos lá. Né? Os tipos de dissolução, que é importantíssimo, né? Nós temos a maior parte, né, dos sais em água, a dissolução é endotérmica, ou seja, à medida que eu aumento a temperatura, né? À medida que eu aumento a temperatura, igual aqui do nitrato de potássio, do KNO3, eu aumento a solubilidade dele. Olha lá, estou aumentando a temperatura, ó. Aumentei lá acima de 60, olha aqui quanto foi a solubilidade, 120 gramas, tá bom? Então, a gente fala que a dissolução é endotérmica, desculpa, quando a curva ela é o quê? Ascendente. À medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Então, é uma dissolução endotérmica. Já na dissolução exotérmica, que são menos casos, mas existem, tá? O que acontece? A curva é o que? Descendente. Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo, né, a sua dissolução, a sua solubilidade, tá? Então, é nesse caso aqui, ó, do sulfato de sódio, o Na2SO4, a dissolução é exotérmica. E nós temos também, igual o cloreto de sódio, em que a temperatura pouco influencia. Olha lá, ó, ela mal deu um pouquinho que eu fui aumentando, ela mal foi aumentando ou diminuindo. Ela quase não se alterou, tá bom? Então, nós temos também que, às vezes, a temperatura ela vai influenciar sim, que eu falei que tem que ser, eu tenho que determinar, eu tenho que frisar aquela temperatura, só que tem sais que influenciam muito pouco. Nesse caso aqui, ela deu uma leve aumentada na sua solubilidade com o aumento da temperatura, tá bom? Depois nós temos aí, né, o coeficiente de solubilidade propriamente dito, né, igual nós já falamos, olha lá, é a quantidade máxima de soluto que conseguimos dissolver em 100 gramas de água. Então, normalmente, há uma determinada temperatura, nesse caso aqui, há uma pressão e temperatura determinada, porque a pressão também, ela é influenciada. Ela também influencia especialmente na dissolução de gases em líquidos, tá? Então, a pressão ela é muito importante. Ela influencia bastante a solubilidade, tá bom? Então, só que quando o exercício menciona solutos sólidos, não fala muito sobre a pressão, porque a gente, né, já determina, já padroniza que a pressão é 1 atm. Tá? Mas nos gases, vocês vão perceber exercícios